Capítulo 3. Existe outro judeu de Cracóvia que relata um encontro com Schindler naquele outono, e de como quase o matou. O nome desse homem era Leopold Poldek Pfefferberg. Era comandante de uma companhia do exército polonês durante a recente e trágica campanha. Depois de sofrer um ferimento na perna na batalha pelo Rio San, ele estivera manquejando pelo hospital polonês em Przemysl, ajudando os outros feridos. Não era médico, mas sim professor de educação física formado na Universidade de Cracóvia e, portanto, com algum conhecimento de anatomia. Resiliente, cheio de confiança em si, tinha 27 anos e era de constituição vigorosa. Juntamente com algumas centenas de outros oficiais poloneses capturados, Pfefferberg estava a caminho da Alemanha, quando seu trem parou em sua cidade natal, Cracóvia, e os prisioneiros foram levados para a sala de espera da primeira classe, a fim de ali estacionarem, aguardando o novo transporte. A casa dele ficava a uns 10 quarteirões da estação. Rapaz de espírito prático, parecia-lhe inadmissível que não conseguisse ir até a rua Pauia para apanhar o bonde, que o deixaria em casa. O guarda de aspecto rústico da Wehrmacht à porta parecia uma provocação. Pfefferberg trazia no bolso um documento assinado pelo diretor do hospital alemão em Przemysl, declarando que ele tinha a licença de se locomover pela cidade em ambulâncias, cuidando dos feridos de ambos os exércitos. O documento era espetacularmente formal, selado e assinado. Pfefferberg resolveu exibi-lo ao guarda. "Sabe ler alemão?" perguntou Pfefferberg. Esse tipo de manobra tinha de ser feito do modo certo. Era preciso ser jovem e persuasivo, manter, inabalado pela derrota sumária, um ar de segurança típico da natureza polonesa, algo que corria nas veias de oficiais poloneses, até mesmo entre os raros judeus que tinham ingressado no exército. "Claro que posso ler alemão", disse o guarda, piscando os olhos. Mas depois de pegar o documento e segurá-lo como quem não sabe em absoluto ler, segurá-lo como se fosse um pedaço de pão, ouviu de Pfefferberg a explicação de que aquele documento lhe dava o direito de sair para cuidar de enfermos. Só o que o guarda podia ver era uma proliferação de carimbos oficiais. Um documento e tanto. Com um gesto de cabeça, ele indicou a porta. Nessa manhã, Pfefferberg era o único passageiro do bonde. Não eram ainda 6 horas da manhã. O condutor recebeu sem comentário o preço da passagem, pois na cidade ainda havia muitas tropas polonesas que a Wehrmacht não tinha classificado. Os oficiais eram apenas obrigados a se registrarem. O bonde fez a volta do Barbacan, atravessou os portões da antiga muralha, desceu a rua Florianska rumo à igreja de Santa Maria, cruzou a praça central, e dentro de 5 minutos chegava à rua Grodska. Ao se aproximar do apartamento de seus pais no N. 48, ele saltou do bonde, como fazia desde menino, antes de funcionarem os freios, e deixou que o impulso do salto, acrescido pelo do bonde, o projetasse com um ruído surdo contra o batente da porta. Após sua fuga, Poldek tinha vivido com relativo conforto em apartamentos de amigos, visitando de vez em quando o apartamento da rua Grodska. As escolas israelitas abriram por um curto espaço de tempo, tornariam a ser fechadas dentro de 6 semanas, e ele chegou a voltar ao seu emprego de professor. Tinha certeza de que a Gestapo levaria algum tempo para encontrá-lo, e por isso requereu carnes de ração. Começou também a negociar com joias, por conta própria, no mercado negro, que operava na praça central de Cracóvia, nas arcadas do Sukienice e sob as torres desiguais da igreja de Santa Maria. O comércio era ativo, entre os próprios poloneses e porém ainda mais para os judeus poloneses. Os carnes de ração que recebiam, cheios de cupons pré-cancelados, davam-lhes direito a apenas 2/3 da carne e metade da manteiga distribuídos aos cidadãos arianos, ao passo que todos os cupons de chocolate e arroz vinham cancelados. E assim o mercado negro que operara durante séculos de ocupação e as poucas décadas de autonomia polonesa tornou-se o alimento, a fonte de renda e o meio mais disponível de resistência para respeitáveis cidadãos burgueses, especialmente aqueles que, como Leopold Pfefferberg, sabiam atuar nas ruas. Presumiu que logo estaria viajando pelos percursos de esqui em torno de Zakopane e nos Tatras, cruzando a fina faixa de terra da Eslováquia rumo à Hungria ou Romênia. Estava bem equipado para a jornada, tinha sido membro do time polonês de esqui. Numa das prateleiras mais altas do fogão de porcelana, no apartamento de sua mãe, ele escondera uma elegante pistolinha 22, arma que lhe serviria tanto para a fuga planejada, como no caso de ser acuado dentro do apartamento pela Gestapo. Com a sua pistolinha de cabo de madrepérola,
Pfefferberg quase matou Oskar Schindler num frio dia de novembro. Vestido com um terno de jaquetão, com o emblema do partido na lapela, Schindler decidira ir procurar a senhora Mina Pfefferberg, mãe de Poldek, para lhe propor um trabalho. As autoridades de habitação do Reich haviam reservado um moderno e bonito apartamento na rua Stasielskiego, anteriormente de propriedade dos Nussbaum, uma família judaica. Tais alocações eram efetuadas sem qualquer indenização para o ex-proprietário. No dia em que Oskar foi procurar a senhora Mina Pfefferberg, ela própria estava temerosa de que o mesmo fosse acontecer com seu apartamento na rua Grodska. Vários amigos de Schindler afirmariam mais tarde, embora não fosse possível prová-lo, que Oskar tinha ido procurar os Nussbaum expulsos de sua moradia na rua Podgorz e lhes deram uma quantia de quase 50.000 zlotys como compensação. Com esse dinheiro, ao que se supõe, os Nussbaum compraram a sua fuga para a Iugoslávia. Os 50.000 zlotys significavam uma marcante divergência. Antes do Natal, Oskar teria outros gestos similares de divergência. Efetivamente, alguns amigos diriam que a generosidade era uma doença em Oskar, um impulso frenético, uma de suas paixões. Costumava dar a motoristas de táxi gorjetas que eram o dobro do que marcava o relógio. Mas é preciso notar também que ele considerava injustas as autoridades de habitação do Reich e disse isso austero, não quando o regime começou a ter problemas, mas já naquele outono tão favorável aos nazistas. De qualquer forma, a senhora Pfefferberg não tinha a menor ideia do que viera fazer em seu apartamento o alto e elegante alemão. Teria vindo bater à sua porta à procura de Poldek, que no momento estava escondido na cozinha. Ou quem sabe para se apossar do apartamento e do negócio de decoração da senhora Pfefferberg, de suas antiguidades e tapeçarias francesas. Com efeito, por ocasião da festa de Hanukkah em dezembro, a polícia alemã, por ordem da agência de habitação, viria bater à porta da família e expulsá-la, tremendo de frio, para a calçada da rua Grodska. Quando a senhora Pfefferberg pedira para tornar a entrar no apartamento e apanhar o seu capote, a permissão lhe fora recusada. Quando o Sr. Pfefferberg encaminhara-se para o seu escritório a fim de apanhar um antigo relógio de ouro, levara um soco no queixo. Testemunhei coisas terríveis no passado, tinha dito Hermann Göring. Motoristas e gauleilers têm lucrado tanto com essas transações que agora já devem ter por volta de $500 mil. O efeito dessas apropriações fáceis, como o relógio de ouro do Sr. Pfefferberg, sobre a fibra moral do partido poderiam preocupar Göring. Mas naquele ano na Polônia, o estilo da Gestapo era não prestar contas do que encontrasse nos apartamentos. Todavia, quando Schindler foi bater na porta do apartamento dos Pfefferberg no segundo andar, a família ainda ali residia. A senhora Pfefferberg e o filho estavam conversando em meio de peças de tecidos e rolos de papel de parede, quando ouviram bater na porta. Poldek não ficou preocupado. Havia duas entradas no apartamento. A porta comercial e a da cozinha ficavam cada uma de um lado de um patamar. Indo até a cozinha, ele espiou pela porta entreaberta o visitante. Notou a alta estatura do desconhecido, o elegante talhe de sua roupa, e voltou à sala de estar para dizer à sua mãe que tinha a impressão de que o homem era da Gestapo. Quando ela o deixasse entrar pela porta comercial, Poldek sempre teria tempo de fugir pela cozinha. A senhora Pfefferberg tremia. Estava, naturalmente, de ouvido atento a ruídos no corredor. Pfefferberg tinha apanhado a pistola e a enfiara no cinto. A sua intenção era combinar o ruído de sua saída com o da entrada de Schindler. Mas parecia uma tolice fugir sem saber o que o alemão queria. Havia a possibilidade de ser preciso matar o homem, e então seria necessário combinar a fuga da família para a Romênia. Se a pressão magnética do momento tivesse impelido Pfefferberg a puxar o gatilho da pistola, a morte, a fuga, as represálias seriam consideradas normais e próprias da época. A morte de Schindler seria brevemente lamentada e prontamente vingada. E isso teria sido, evidentemente, o sumário fim de todas as potencialidades de Oskar. E lá em Zital, a pergunta das pessoas seria: qual foi o marido que matou Schindler? A voz surpreendeu os Pfefferberg. Era calma, polida, adequada a uma transação comercial, até mesmo a um pedido de favor. A família tinha se habituado nas semanas anteriores ao tom de decreto, de pronta expropriação. Mas o daquele homem parecia fraternal, o que poderia significar coisa pior. Pfefferberg tinha se esgueirado da cozinha e estava escondido por detrás das portas duplas da sala de jantar. Podia ver por uma fresta o visitante. É a senhora Pfefferberg? Perguntou o alemão. Foi-me recomendada por Nussbaum. Acabo de tomar posse do apartamento na rua Stasielskiego,
e gostaria de redecorá-lo. Mina Pfefferberg mantinha o homem à porta. Respondeu com tal incoerência que o filho teve pena dela e apareceu na soleira, com o paletó abotoado sobre a arma. Convidou o visitante a entrar e, ao mesmo tempo, murmurou em polonês palavras tranquilizadoras à sua mãe. Oskar Schindler então se identificou. Era preciso agir com calma, pois o alemão podia perceber que Pfefferberg estava executando uma manobra primordial de proteção. Schindler demonstrou o seu respeito, dirigindo agora a palavra ao filho, como se tratasse de um intérprete. Minha mulher vai chegar da Tchecoslováquia, explicou ele, e eu gostaria de redecorar o apartamento no estilo que ela gosta. Acrescentou que os Nussbaum tinham mantido o apartamento em excelentes condições, mas decorado num gosto em que predominavam os móveis pesados e as cores sombrias. A senhora Schindler dava preferência a um estilo mais leve, um pouco francês, um pouco sueco. A senhora Pfefferberg se recompusera bastante para dizer que não sabia. Eram dias muito agitados aqueles, com a proximidade do Natal. Poldek percebeu que havia nela uma resistência instintiva em aceitar um cliente alemão, mas os alemães deviam ser, naquele momento, os únicos com suficiente confiança no futuro para se interessarem por decoração. E a senhora Pfefferberg precisava de um bom contrato. Seu marido fora despedido do emprego e agora trabalhava por uma ninharia na agência de habitação do Gemende, o escritório judaico de previdência social. 2 minutos depois, os dois homens já conversavam como se fossem amigos. A pistola no cinto de Pfefferberg era agora a arma reservada para uma futura e remota emergência. Não restava dúvida de que a senhora Pfefferberg iria decorar o apartamento de Schindler, sem olhar despesas. Schindler sugeriu que Pfefferberg talvez gostasse de ir até seu apartamento para discutir outros negócios. Há a possibilidade de o senhor me aconselhar na aquisição de mercadorias locais, disse Schindler. Por exemplo, esta sua bonita camisa azul. Não sei como procurar sozinho artigos assim. A sua ingenuidade era uma manobra, mas Pfefferberg compreendeu. As lojas, como deve saber, estão vazias, insinuou Oskar. Pfefferberg era o tipo de homem que sobreviveria, apostando alto. Schindler, essas camisas são extremamente caras. Espero que compreenda. Custam 25 zlotys cada uma. Ele tinha multiplicado por 5 o preço. Imediatamente, no rosto de Schindler surgiu um malicioso sorriso de compreensão, porém não muito acentuado para não pôr em risco a tênue amizade, ou lembrar a Pfefferberg a pistola que trazia escondida sob o paletó. Provavelmente, poderia conseguir-lhe algumas camisas, continuou Pfefferberg, se me der o número que o senhor usa. Mas receio que os meus contatos exijam dinheiro adiantado. Schindler, ainda demonstrando com os olhos que estava a par do golpe, tirou do bolso a carteira e entregou a Pfefferberg 200 Reichsmarks. A quantia era tremendamente exagerada e, mesmo aos preços inflacionados de Pfefferberg, teria dado para comprar camisas para uma dezena de magnatas. Mas Pfefferberg nem pestanejou. Precisa me dar as suas medidas, concluiu ele. Uma semana depois, Pfefferberg levou uma dúzia de camisas de seda ao apartamento de Schindler na rua Stasielskiego. Lá deparou com uma bonita alemã que lhe foi apresentada como Treuander de uma indústria de ferragens em Cracóvia. Depois, numa outra noite, Pfefferberg avistou Oskar na companhia de uma beldade polonesa loura e de grandes olhos azuis. Se existia uma Frau Schindler, ela não apareceu mesmo depois de a senhora Pfefferberg ter redecorado o apartamento. O próprio Pfefferberg passou a ser uma das mais constantes conexões de Schindler com o mercado de artigos de luxo, sedas, móveis, joias, que florescia na antiga cidade de Cracóvia. Capítulo 4. A vez seguinte em que Saxton se encontrou com Oskar Schindler, foi numa manhã em princípios de dezembro. Schindler já dera entrada à sua proposta corte comercial de Cracóvia e agora podia visitar tranquilamente os escritórios da Bucha Stern. Depois de conferenciar com Aue, postou-se junto à escrivaninha de Stern, bateu palmas e anunciou, numa voz que já parecia embriagada: amanhã, vai começar. As ruas Joseph Isaac vão saber de tudo. Havia realmente as ruas Joseph Isaac na Kazimierz. Havia-as em todo o gueto e Kazimierz era o local do antigo gueto de Cracóvia, uma ilha cedida no passado à comunidade judaica por Casimiro o Grande, agora um subúrbio aninhado num braço do rio Vístula. Schindler curvou-se sobre Stern, que sentiu o seu hálito de conhaque e ficou na dúvida. Sabia Schindler que algo estava para acontecer na rua Joseph e na rua Isaac? Ou estaria apenas citando nomes ao acaso? De qualquer forma,
Stern sentiu-se enjoadamente frustrado. Schindler estava alardeando um pogrom, sem uma base positiva como que para pôr Stern de sobreaviso. Era o dia 3 de dezembro. Quando Oscar disse amanhã, Stern presumiu que ele estivesse usando a palavra não no sentido de 4 de dezembro mas nos termos que bêbados e profetas sempre usam, como algo que aconteceria ou provavelmente iria acontecer dentro em breve. Muito poucos daqueles que a ouviram, ou que souberam da advertência alcoolizada de Schindler, deram-lhe crédito. Alguns fizeram suas malas naquela noite e levaram suas famílias para Podgorica, do outro lado do rio. Oscar sabia que corria um risco transmitindo aquelas informações receberas de pelo menos 2 fontes, de novos amigos. Um era um oficial ligado à equipe de auxiliares do chefe de polícia da SS, Hermann Toffel, policial com o posto de Westminster, sargento. O outro, Dieter Herder, pertencia à equipe do chefe Kisurda da SS. Ambos os contatos eram característicos entre oficiais amistosos, com quem Oscar cultivava amizade. Mas, naquele dia de dezembro, ele não soubera explicar a Stern os motivos de estar transmitindo aquela informação. Mais tarde diria que, no período da ocupação alemã da Boêmia e Morávia, testemunhara tantas expropriações de propriedades de judeus e tchecos, sua remoção à força das áreas sudetas consideradas alemãs, que ficara curado de qualquer lealdade à nova ordem. A revelação a Stern, muito mais do que a não confirmada história a respeito dos Nussbaum, é uma prova muito mais positiva de sua atuação. Schindler deve também ter nutrido a esperança, assim como os judeus de Cracóvia, que o furor inicial do regime iria afrouxar e permitir que as pessoas respirassem. Se os raids e incursões da SS nos meses seguintes pudessem ser mitigados com avisos de antemão, então talvez a sanidade voltasse a se estabelecer na primavera. Afinal, tanto Oscar quanto os judeus diziam a si mesmos que os alemães eram uma nação civilizada. Entretanto, a invasão da Kazimierz pela SS despertou em Oscar uma repulsa fundamental, não uma repulsa que chegasse a afetar diretamente o nível de sua vida comercial, ou amorosa, ou seus jantares com amigos, mas uma repulsa que, quanto mais claras se tornavam as intenções do novo regime, o impulsionaria, obcecaria, levando em sua exaltação a arriscar-se cada vez mais. A finalidade da operação era em parte a apropriação de joias e peles. Haveria alguns despejos de casas e apartamentos na zona mais abastada entre Cracóvia e Kazimierz. Mas, além desses resultados práticos, aquela primeira ação ia ser uma advertência dramática aos atemorizados habitantes daquele bairro judaico. Com esse objetivo, contou Herder a Oscar, um pequeno destacamento de homens da Einsatzgruppe juntamente com membros da SS local e da polícia de campanha entrariam em caminhões na Kazimierz. 6 Einsatzgruppen tinham vindo para a Polônia com o exército invasor. A sua denominação tinha significação sutil. Grupos de tarefa especial é uma tradução aproximada. Mas a palavra amorfa Einsatz é também rica em nuances, de desafio, de provocação, de nobre contenda. Esses esquadrões eram recrutados no Sicherheitsdienst, SD, Serviço de Segurança, de Heydrich. De antemão, eles sabiam que a sua tarefa era ampla. O seu líder supremo dissera 6 semanas antes ao general Wilhelm Keitel que no governo geral da Polônia terá de haver uma dura luta pela existência nacional, que não permitirá restrições legais de espécie alguma. Na elevada retórica de seus líderes, os soldados do Einsatz sabiam que uma luta pela existência nacional significava guerra aos judeus e outras raças, assim como o próprio Einsatz, tarefa especial de cavaleiros, significava o cano quente de uma espingarda. O esquadrão Einsatz destacado para a ação na Kazimierz naquela noite era de elite. Deixariam aos tarefeiros da SS o trabalho sórdido de revistar as moradias em busca de anéis de diamante e casacos forrados de peles. Eles próprios tomariam parte numa atividade mais radicalmente simbólica de destruir os instrumentos da cultura judaica, isto é, as antigas sinagogas de Cracóvia. Havia semanas que os componentes do Einsatz estavam se exercitando, assim como os Sonderkommandos SS, esquadrões especiais, também destacados para essa primeira ação em Cracóvia, e a polícia de segurança do chefe Kisurda. O exército negociara com Heydrich e os chefes de polícia mais categorizados um adiamento de operações até a Polônia passar da administração militar à civil. A transmissão de autoridade fora agora efetuada, e em todo o país os cavaleiros de Einsatz e os Sonderkommandos receberam a ordem de atacar, com um justo senso de racismo histórico e indiferença profissional, os antigos guetos judaicos.
No final da rua estava situado o apartamento de Oscar, e lá também se erguiam as fortificações rochosas do castelo de Wewel, de onde governava Hans Frank. Para que se possa compreender a futura atuação de Oscar na Polônia, é preciso examinar a ligação entre Frank e os jovens membros da SS e da SD, e depois entre Frank e os judeus de Cracóvia. Em primeiro lugar, Hans Frank não tinha autoridade direta sobre aqueles esquadrões especiais que iriam invadir a Kazimierz. As forças policiais de Heinrich Himmler, onde quer que atuassem, faziam sempre a sua própria lei. Frank não só reprovava esse poder independente, como não concordava com ele em terreno prático. Abominava tanto quanto qualquer outro membro do partido a população judaica e considerava a agradável cidade de Cracóvia intolerável devido à quantidade de judeus que habitavam. Pouco tempo antes ele se queixara, quando as autoridades tinham tentado usar o governo geral, e especialmente Cracóvia com seu entroncamento de estrada de ferro, como despejo de judeus das cidades da Wartheland, Lodz e Poznan. Mas não acreditava que os Einsatzgruppen ou Sonderkommandos, com os seus métodos, pudessem trazer alguma solução para o problema. Era a opinião de Frank, partilhada por Himmler, em certos estágios das divagações mentais de Annie, que deveria haver um só vasto campo de concentração para judeus, pelo menos nas cidades de Lublin e cercanias, ou, ainda melhor, na ilha de Madagascar. Os próprios poloneses sempre haviam acreditado em Madagascar. Em 1937, o governo polonês tinha enviado uma comissão para estudar aquela ilha de picos altos tão longe de suas sensibilidades europeias. O Ministério Colonial francês, a que pertencia Madagascar, estava disposto a negociar, de governo para governo, essa nova colonização, pois uma Madagascar com uma densa população judaica seria um grande mercado de exportação. Oswald Pirot, ministro da Defesa da África do Sul, tinha atuado por um tempo como intermediário entre Hitler e a França na questão da ilha. Assim, Madagascar, como solução, tinha um alvará respeitável. Havia um interesse financeiro da parte de Hans nessa solução e não no Einsatzgruppe, pois aqueles raids e massacres esporádicos não podiam arrasar a população subhumana da Europa Oriental. Durante o tempo da campanha em torno de Varsóvia, o Einsatzgruppe tinha enforcado judeus nas sinagogas da Silésia, haviam-nos destruído com o suplício da água, tinham-lhes invadido os lares nas noites de sábado ou dias de festa, cortado os seus cachos rituais de oração, tocado fogo em seus talis, haviam-nos fuzilado contra uma parede. O efeito fora quase nulo. Segundo Frank, havia muitos indícios na história de que raças ameaçadas em geral venciam os genocídios. O falho era mais rápido que o fuzil. O que ninguém sabia, nem os participantes do debate, os finamente educados rapazes do Einsatzgruppe dentro de um caminhão, os não tão distintos membros da SS em outro caminhão, os fiéis nas sinagogas, e Oskar Schindler a caminho de seu apartamento na rua Stasielskiego para se vestir para o jantar, o que nenhum deles sabia, e muitos planejadores do partido mal podiam esperar, era que iria ser encontrada uma resposta tecnológica, um desinfetante químico composto, Zyklon B, iria substituir Madagascar como solução. Houver um incidente relacionado com Leni Riefenstahl, a atriz e diretora predileta de Hitler. A caminho de Lodz com uma equipe de cinegrafistas logo depois de a cidade cair, ela presenciara uma fileira de judeus, visivelmente judeus, de longos cachos, serem executados com armas automáticas. Leni fora procurar diretamente o Führer, que se achava no quartel-general do Exército do Sul, e lhe fez uma cena. Era isso, a logística, o peso dos números, as considerações de relações públicas faziam com que os rapazes do Einsatz fizessem papel de tolos. Mas Madagascar também iria parecer ridículo, uma vez que fossem descobertos meios de efetuar incursões substanciais contra a população subhumana da Europa Central em locais determinados, com facilidades adequadas de remoção, que uma elegante diretora tinha poucas probabilidades de encontrar. Conforme Oscar tinha avisado a Stern no escritório da Buchester, os SS desencadearam uma guerra econômica de porta em porta nas ruas Jacoba, Isaac e Josefa. Invadiram apartamentos, arrastaram o conteúdo de armários, arrebentaram fechaduras em escrivaninhas e penteadeiras. Arrancaram joias dos dedos e pescoços e correntes de relógios. Uma mulher que não queria entregar o seu casaco de pele teve o braço quebrado. Um menino da rua Sena, que queria ficar fora os seus esquis, levou um tiro. Alguns, cujos bens tinham sido roubados,
Ignorando que a SS estava operando fora de qualquer restrição legal, foram no dia seguinte dar queixa nas delegacias de polícia. Em algumas delegacias encontraram um ou outro oficial graduado com alguma integridade, que se mostrava embaraçado e talvez até disciplinasse algum depredador. Teria de haver uma investigação para o caso do menino da rua Sena e da mulher com o nariz quebrado por um cacetete. Enquanto os SS trabalhavam nos prédios de apartamentos, o esquadrão do Insights Group atacava a sinagoga de Stara Bosnica, datada do século XIV. Como esperavam, ali encontraram orando uma congregação de judeus tradicionais de barbas e cachos e talis nos ombros. Juntaram um grupo de judeus menos ortodoxos nos apartamentos das imediações e os fizeram entrar na sinagoga para apurar a reação de um grupo em presença do outro. Entre os que haviam sido empurrados para dentro da Stara Bosnica achava-se o gangster Max Headlicht, que de outra forma não teria posto os pés na sinagoga nem sido convidado para entrar. Foram todos colocados diante da arca, dois polos da mesma tribo que, em circunstâncias normais, teriam considerado uma ofensa estar na companhia um do outro. Um oficial graduado do INSATS abriu a arca e tirou de dentro o rolo de pergaminho do Tora. A discrepante congregação dentro da sinagoga recebeu ordem de desfilar diante do pergaminho sagrado e cuspir nele. Não podia haver tapeação, a cusparada teria de ser visível na caligrafia. Os judeus ortodoxos se mostraram mais racionais do que os outros, os agnósticos, os liberais, os que se consideravam apenas europeus. Tornou-se claro para os homens do INSATS que os judeus dessa classe recuavam diante do Tora, e tentavam mesmo transmitir-lhes encorajamento através de olhares, como que dizendo: vamos, somos todos muito sofisticados para dar importância a essa tolice. Os membros da SS tinham ouvido em seu treinamento que o caráter europeu dos judeus liberais era uma fina classe, e na Stara Bosnica a relutância dos que usavam cabelos curtos e roupas contemporâneas vinha provar aquela teoria. No final, todos cuspiram exceto Max Headlicht. Os homens do INSATS Group devem ter considerado isso um teste que valer a pena. Ver um homem visivelmente agnóstico recusar-se a repudiar um livro, que intelectualmente ele considerava uma antiga sandice tribal, mas que seu sangue lhe diz ser sagrado. Podia um judeu se libertar das tendências de seu sangue? Podia ele pensar com tanta clareza quanto Kant? Aquele era o teste. Headlicht não passou no teste. Pronunciou um pequeno discurso. Já fiz muita coisa na vida, mas isso não farei. Foi o primeiro a ser morto com um tiro, mas depois fuzilaram todos os outros e incendiaram Stara Bosnica, deixando apenas o arcabouço da mais antiga das sinagogas polonesas. Capítulo 5. Wiktoria Klonowska, secretária polonesa, era a beldade do escritório de Oscar, e imediatamente ele se envolveu num duradouro caso com ela. Ingrid, sua amante alemã, devia saber de tudo, tão certo como Emilia Schindler sabia a respeito de Ingrid. Pois Oscar nunca fora um amante furtivo. Em questões sexuais, era de uma franqueza que chegava a ser infantil. Não que se gabasse de suas aventuras, mas simplesmente não via necessidade alguma de mentir, de esgueirar-se para dentro de hotéis pelas escadas de serviço, bater de leve na porta de uma mulher a altas horas da madrugada. Como Oscar não fazia esforço algum para enganar suas mulheres, elas não tinham muita opção. As discussões tradicionais entre amantes tornavam-se difíceis. Com os cabelos louros arrumados no alto de seu lindo, esperto e bem maquilado rostinho, Wiktoria Klonowska parecia ser do tipo de jovem frívola para quem as inconveniências da história significavam uma intrusão temporária na vida real. Nesse outono, quando usavam roupas simples, Klonowska parecia bem fútil com uma blusa de babados e saia justa. Contudo, era astuta, eficiente e hábil. Era também uma nacionalista no robusto estilo polonês. Mais tarde, ela iria negociar com os dignitários alemães das instituições da SS o livramento do seu amante Sudeto. Mas, por enquanto, Oscar tinha uma tarefa menos arriscada para ela. Encarregou-a de encontrar um bom bar ou cabaré em Cracóvia, onde ele pudesse levar alguns amigos. Não contatos, nem funcionários graduados da inspetoria de armamentos. Amigos de verdade. Um local animado e que não fosse frequentado por autoridades. Conhecia Klonowska, por acaso, um local assim? Ela descobriu um excelente porão com uma banda de jazz, nas estreitas ruas ao norte da Rheineck, a praça da cidade, uma clube que sempre fora popular entre os estudantes e professores mais jovens da universidade, mas a própria Wiktoria nunca lá estivera. Os homens de meia idade,
que haviam cortejado em tempo de paz, nunca se mostrariam dispostos a se meter num antro de estudantes. Quem desejasse podia alugar uma alcova atrás de uma cortina para reuniões privadas, sob pretexto de ouvir os ritmos tribais da banda de jazz. Por ter descoberto aquele local, Oscar apelidou Victoria de Colombo. A linha do partido considerava o jazz não somente manifestação artisticamente decadente, mas expressão da subhumana animalidade africana. O papá das valsas vienenses era o ritmo preferido dos homens da SS e membros do partido, que faziam absoluta questão de evitar clubes de jazz. Por volta do Natal de 1939, Oscar organizou uma reunião no clube com um grupo de amigos. Como qualquer cultivador instintivo de contatos, jamais tivera problema algum de beber na companhia de homens de quem não gostava. Mas nessa noite os convidados eram gente de quem realmente gostava. Além disso, naturalmente, eram todos de alguma utilidade, pois eram membros jovens mas não sem certa influência, nas várias agências de ocupação, todos mais ou menos exilados duplos, não só se encontravam longe de sua pátria mas, quer no seu país quer no exterior, estavam todos mais ou menos inquietos com o regime. Havia, por exemplo, um jovem superintendente alemão da divisão do interior do governo-geral. Fora ele quem delimitara a fábrica de esmaltados de Oscar em Zablocce. Nos fundos da fábrica de Oscar, Deltmeio Fabrik, DEV, ficava um terreno baldio que confinava com duas outras fábricas, uma de embalagens e outra de radiadores. Schindler gostara muito de saber que a maior parte da área desocupada pertencia, segundo o superintendente, a DEV. Em sua cabeça surgiram visões de expansão econômica. Esse superintendente, é claro, tinha sido convidado porque era um bom sujeito, porque era possível conversar com ele e porque poderia ser útil no plano de conseguir futuras licenças de construção. O policial Hermann Torfel estava presente e também Heider, do Serviço de Segurança, assim como um outro superintendente, jovem oficial de nome Steinhauser, da Inspetoria de Armamentos. Oscar conhecera e simpatizara com esses homens, quando havia requerido as licenças de que necessitava para pôr sua fábrica em funcionamento. Já bebera com eles em outras ocasiões. Sempre acreditara que a melhor maneira de desfazer o nó górdio da burocracia, excetuando o suborno, era a bebida.